já pensou ter um carro, guardar ele na garagem sem usar e deixar ele quietinho por vários anos? Você já sabe que isso não dá certo, né? Borracha resseca, tudo o que o carro tava bom, ele começa a ficar ruim mesmo sem você usar. Que papo é esse? Eu tô falando da mesma coisa, que é você depreciar um bem que você tem por não usá-lo e achar que tá guardando ele. É a mesma coisa das fazendas que decidem não crescer. O vídeo de hoje é dedicado às pessoas que estão sempre naquela dúvida sobre devo crescer, não devo crescer, e se eu for crescer, como é que eu faço isso para não meter o pé pelas mãos? Fique até o final, dê o like, faça um comentário, envie esse vídeo para quem precisa assistir. Eu sou o Arthur Toledo, da Trato Consultoria. Senta aí que vai começar. Então, tudo começa com as decisões que os sócios de uma fazenda têm que tomar. Quando é um dono só, é fácil, né? Mas mesmo assim, essa decisão precisa ser bem elaborada, porque não decidir sobre o crescimento já é uma decisão e ela custa caro. Vê bem, é comum quando a gente pega casos, novas famílias que aparecem aqui pra gente trabalhar, que a gente tem que alinhar a visão de futuro. Tem que alinhar o que é que você espera desse negócio, onde você quer chegar com o seu negócio agropecuário. E normalmente você vai ver que existe uma dúvida muito grande sobre crescer ou não crescer. Às vezes, ficar como está já está bom demais. Que já temos um patrimônio relevante, já temos um faturamento legal, temos uma certa segurança, uma certa tranquilidade que nos permite não arriscar tanto assim. Só que eu tenho que te dizer que isso é um erro muito grande, porque não existe em negócios, mas especialmente no negócio agro, não crescer. Ou você está crescendo ou você está encolhendo. Eu vou dar exemplos claros disso. Primeira coisa, quando você não está crescendo, você está perdendo algo sem fazer nada, que é semelhante ao do seu carro parado na garagem, que é a depreciação. Então, tudo o que você tem na sua fazenda, as benfeitorias, as casas, currais, as máquinas, o barracão, o solo, tudo isso está depreciando ao longo dos anos. Em algum momento você vai precisar pôr uma grana para fazer ele voltar à sua utilidade, ou comprar um novo, ou fazer uma grande reforma. E você sabe que isso custa muito dinheiro, isso é muito caro. Então você ter uma manutenção ano a ano vai dinheiro, mas é necessário. E para isso o seu negócio tem que estar gerando caixa suficiente e preferencialmente expandindo, porque você está primeiro lutando contra a depreciação dos ativos. Segunda coisa é o custo de oportunidade. O dinheiro que você está empregado nesse negócio, seu dinheiro que está empregado nesse negócio, poderia estar rendendo 1% numa renda fixa em qualquer lugar do Brasil, em qualquer tipo de CDB, CDIs e outros fundos que vão te dar uma segurança aí, Brasil, país dos juros. Então é muito mais fácil pegar o seu dinheiro e colocar lá. Se o teu negócio não está dando esse 1%, você está encolhendo. Se o teu negócio estiver dando 0,5%, você está encolhendo, você está perdendo para o custo de oportunidade, que é o custo do seu dinheiro estar investido em outro lugar. E ainda tem um outro fator, que é a inflação, é a perda do poder de compra, a desvalorização da moeda. Que a gente sabe que no Brasil a gente luta com isso. Um negócio que hoje não está crescendo, ele está ficando para trás. Ah, Arthur, mas a fazenda não é assim. Porque a fazenda, mesmo com tudo isso, ao longo dos anos a terra vai valorizar. E o grande negócio é a fazenda. O grande peso dos seus ativos é o ativo imobiliário, de fato. E ao longo dos anos, o que mais vai te dar retorno e ganho de valor econômico é a valorização da sua terra. Esse é o grande negócio. Porém, para você manter a sua terra sendo sua, ela tem que estar operando e dando resultado em boas condições. Vou dar um exemplo claro aqui, todo mundo sabe. Se você não sabe, deveria saber. Todo ano você tem que fazer algumas declarações de ITR, que vai para o Imposto Territorial Rural, mas também o do INCRA. Você faz uma declaraçãozinha do INCRA. Vai lá colocar quantas cabeças de gado você tem na fazenda, quantas áreas de soja, qual a produtividade e tudo mais. Você tem que dar uma informação sobre a sua terra. E lá, dependendo da informação que constar, pode ser que apareça que a sua propriedade é improdutiva. Se a sua propriedade aparecer como improdutiva lá, sabe o que acontece?
acende uma luzinha amarela no sistema e começa a aparecer como interesse de reforma agrária. Então, você não pode se dar ao luxo de abandonar uma terra rural, né, um imóvel rural, porque não fica parado lá, a gente deixa ali de qualquer jeito, porque no fim das contas isso vai dar muito dinheiro no futuro. Você pode perder ele em algum tempo. Então, fora que você sabe, qualquer negócio que você tem que não tem ninguém operando em cima, ou largado na mão de um arrendatário que não cuida de nada, lá no futuro você vai ter muito problema com o vizinho, com invasão, tudo quebrado, tudo arrebentado. Então, custa muito caro você não expandir, você não usar o máximo potencial, porque ao longo do tempo você vai estar encolhendo. Tá claro isso? Então, a próxima coisa é lembrar fato específico de uma família específica que a gente atende, que há muitos anos atrás, essa turma, quando pegou a fazenda, herdou a fazenda, há mais de 10 anos atrás, essa turma não tinha experiência com o agro, teve que aprender, então já teve uma organização inicial, e quem tocava era o pai, eles não tinham muito conhecimento, mas eles eram bastante conservadores do ponto de vista financeiro, do ponto de vista produtivo, queriam fazer as coisas certas. Então, ousadia com o crescimento não era lá a pauta deles. Eles queriam segurança, garantir que não iam perder aquilo que eles tinham, porque era um negócio que estava andando e precisava de controle, precisava de organização. Então, eles deram o primeiro passo de organizar. Então, organizaram, ficaram bem, conseguiram resolver os problemas de transferência de título, né? Quando teve da passagem da propriedade do pai para eles, questões com a família, questão envolvendo o título de propriedade e tudo mais, e resolveram. Só que aí o negócio estagnou. E a família continuou crescendo. Então, outros irmãos vieram participar do negócio também, e o negócio começou a ficar pequeno para todo mundo. A natureza do negócio familiar é perder escala. Porque imagina aí, ó, vou fazer uma conta simples. Um dono de 1.000 cabeças de gado, ou um dono de 1.000 hectares de terra, que produz suas 60 sacas de soja por hectare, ele tá bom, né? É bom, dá um baita resultado, né? Mas essa mesma quantidade de ativos para 4 pessoas já não é mais tanto assim. Para 8 pessoas é menos. Para 12 pessoas parece que é dor de cabeça demais para pouco resultado. E é isso que acontece com as famílias, porque a natureza é ter 2 casa, e aí tem 3 filhos, e esses filhos vão casar, e vão ter seus cônjuges, e aí vão ter suas famílias. Então, tem hora que tem 16, 20 pessoas numa linha sucessória, numa linha de herança, né, de herdeiros, em que aquilo já não é mais um negócio tão grande, tão atrativo. Então, o negócio tem que crescer. Se ele não crescer, ele está ficando para trás. E essa turma estava ficando para trás, porque o negócio deles não estava crescendo, estava no mesmo tamanho, abatendo a mesma quantidade de gado e com a mesma quantidade de terra, o mesmo resultado. Isso começou a ficar pouco, começou a ficar difícil para pagar a vida que a família queria ter usufruindo desse patrimônio. Então essa turma precisava crescer, mas aí vem a primeira discordância, que é como é que a gente vai crescer? Por um lado, tem a turma mais conservadora que quer crescer com um capital próprio, sem dever nada no banco, porque não gosta de dever nada no banco. Não, se a gente tem que ser sustentável, só cresce com o caixa que a gente tem, e é isso. Do outro lado, tem a parte da turma que sabia que para crescer em alavancagem, a palavra é bem essa, alavancagem, você precisa de recurso, financiamento, banco ou de outro tipo de outra natureza. Então, precisa de se endividar. E para isso já gera um desconforto e já gera uma divergência. Só que quando você tem um lado que quer uma coisa e o outro lado que quer outra coisa, cada um vai puxar para o lado e no fim é que a decisão não é tomada. Então esse pessoal, eles passaram alguns anos sem tomar decisão nenhuma, porque gerava conflito, gerava discussão. E aí, para evitar todo um problema, simplesmente ia empurrando com a barriga, ia trabalhando, mas ninguém avançava. Então lá atrás, a gente tá ali trabalhando com eles já há algum tempo, 2021, essa turma de fato se alinhou, fizemos todo um trabalho de alinhamento de visão de futuro, a participação na sociedade, o que vocês querem para o futuro com o seu negócio, momento de vida, qualidade de vida, e eles decidiram então agir. Decidiram tomar um movimento. Então foi um pessoal que tirou recursos financeiros de terceiros, financiamento bancário, para fazer reforma de pastos, para limpeza de pasto, para compra de matrizes. Então eles tiveram uma alavancagem em que propiciou que o rebanho deles aumentou, o abate aumentou, o resultado financeiro aumentou e, consequentemente, essa turma
têm um nível muito maior hoje de resultado, de dinheiro que sobra no bolso deles, porque eles conseguiram se organizar e cresceram. Tá? Então, crescer e se organizar são dois pontos que tem que andar juntos. Mas aí vem um ponto importante. O que a gente faz primeiro? A gente cresce ou a gente se organiza? E aí a gente vai entender que existe perfis de pessoas. As pessoas que são mais ousadas, elas querem crescer e organização vai ser uma consequência. E as pessoas mais conservadoras, elas querem primeiro se organizar para ter certeza de que não vão fazer uma grande cagada e perder aquilo que eles já tinham. Então, eles acham que primeiro tem que organizar para depois crescer. Então, eu já ouvi de clientes, uma turma mais antiga, que falou, ó, lá atrás, eu tocava fazenda igual o futebol de várzea. Dá um bico para frente e sai correndo. O que ele quis dizer com isso? Vai, faz e vai correr atrás de organizar. Foi assim que eles cresceram ao longo da vida. E é mais ou menos esse o modelo em que a gente tem que ter. Ajustado ao nível, a tranquilidade do nível de risco que a turma topa correr. Então tem que achar um meio termo entre o conservador e o ousado. Porém, a gente tem que avançar. Tem horas que você vai tomar ações que vai ser como dar um bico para frente na bola, então tem que correr atrás para organizar. Logo, a ideia é que você precisa tomar a decisão de crescer e ao mesmo tempo, em paralelo, ir organizando os processos, as pessoas, os projetos. Então tem que ter as duas coisas andando junto, não é uma coisa e a outra. Porque se você só for corajoso e não se organizar, você vai meter os pés pelas mãos e vai ficar sem dinheiro lá na frente, vai ficar sem caixa e vai ter um problema. Se você fizer o contrário, que é primeiro querer estar perfeito na organização para depois você crescer, você nunca vai estar pronto o suficiente para dar o primeiro passo e nunca vai crescer. Então a gente tem vários casos aqui de famílias que às vezes passam 5 anos para tomar uma decisão de investimento, de comprar uma nova terra. Já foi decidido, a gente decidiu que ia fazer isso, só que aí, cadê? Nunca está pronto. Ah, será que é essa fazenda? Mas será que a gente tinha que ter outra coisa? E não decidem. E essa não decisão em 5 anos, se você fizer a conta de quanto eles deixaram de ganhar com os faturamentos e os lucros de uma nova área produtiva, que eles têm uma atividade produtiva que deixa lucro para eles, é muito dinheiro. Tá? Tudo bem que essa turma deixou o dinheiro lá no investimento, na renda fixa, então ele não está perdendo para o custo de oportunidade. Mas é um mix, de você entender que não decidir é tão prejudicial quanto decidir errado. Então tem que fazer as coisas bem feitas. Então, o que eu tenho que fazer para garantir que as coisas saiam como deve se sair, para que a gente dê certo, seja feliz e próspero na nossa fazenda familiar? Então, a primeira coisa é que tem que alinhar os sócios, visão de futuro, o que a gente quer e entender se o meu sonho é o mesmo sonho que a minha família tem. E muitas vezes o sonho é só seu. Não é o sonho do seu irmão, nem o sonho da sua mãe, nem o da sua esposa, nem de ninguém. E a gente tem que achar os pontos de convergência. Aonde que o meu sonho se junta com o sonho deles e que esse sonho em comum vai garantir que individualmente a gente possa realizar os nossos sonhos fora desse negócio. Entendeu? Através do dinheiro que eu vou ganhar com isso, da parte que é minha dessa história, que é a distribuição de dividendos. Alinhou os sócios, agora a gente tem que ter um bom planejamento. E um planejamento que leve em consideração todos os possíveis gargalos. Quais são eles normalmente? Financeiro, técnico e operacional. Financeiro, terei caixa para fazer isso, então precisa ter um planejamento que projete o caixa no próximo e nos próximos anos e que isso traga tranquilidade para os sócios de, olha, se a gente fizer isso aqui, tendência de dar certo. Pode dar errado? Pode. Qual é o plano se der errado? Ter planos A, B e C, medidas de contingência, isso tem que ser planejado. Quando a gente fala de operacional, é realmente processos, pessoas que estão na equipe. E a gente tá vendo se o nosso gerente vai dar conta. Será que a gente vai precisar contratar outro gerente? Se a gente vai ter que ter uma equipe maior? Será que a gente vai ter que agora ter um escritório na cidade que a gente não tinha? Será que teremos que ter uma estrutura diferente? Então, o gargalo operacional. E o gargalo técnico, que é, olha, será que a gente vai fazer isso certo? A agricultura e a pecuária são ciências complexas.
E que se você erra, de fato, você tem problema. Não adianta se inventar de plantar alguma coisa, de criar algum bicho, sem entender tecnicamente, principalmente pensando que quando você investir, provavelmente você está dando passos de intensificação. E tudo que você vai para intensificação traz riscos. Risco de dar errado. Era mais fácil não ter feito nada ou ter feito só o simples, que não colocava tanta grana na coisa e também o retorno era menor. Então, risco e retorno tem que estar ajustado. Então, se você sempre avaliar tudo com primeiro projetar para validar se podemos dar esse passo, é um passo importante. Segundo passo é projetou, executa. Projeta, executa. Tem que executar. Não adianta fazer projeto e não executar. Depois que estiver executando, você vai controlar e monitorar para ver se as coisas estão indo no lugar certo. É aí onde muita gente se ferra, porque não controla, não monitora e não consegue corrigir a tempo as falhas. Só vai descobrir lá na frente quando já tem um grande problema. E a última coisa é, de fato, corrigir. Ter ações corretivas que vão, muitas vezes, até contra o projeto inicial. Lá na frente você pode entender que quando fizeram o projeto era diferente a situação e agora mudou. E a gente tem que reajustar esse plano. E é isso aí, tá? Então, quem estudou um pouco de gestão sabe do ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Action. Planejar, fazer, checar e agir. E esse agir é de corrigir, né? Tomar uma ação corretiva. Então, isso é cíclico. Isso deve ser feito todo mês, ou trimestralmente, ou semestral, ou uma vez por ano. Mas a sua mente, a mentalidade da empresa é PDCA o tempo todo, para tudo. Então, você está em constante vigília para corrigir resultados que foram planejados. E esses resultados sendo reportados para os sócios têm a coragem de dar o ok, continua, vamos tirar mais recursos, não vamos, opa, é hora da gente botar um pé no freio, o momento não é bom. O fato é que comunicação, processos formais, governança trazem ações e trazem informações que vão ser derivadas dessas ações para tomar decisões. Bom, é isso que a gente faz aqui na Trato o tempo inteiro, alinhar famílias para discutir o projeto de futuro, ajudar na execução e no monitoramento, na comunicação para os sócios se sentirem seguros com os passos que estão sendo dados na fazenda e, de fato, deem passos à medida que se sentem tranquilos e que isso traga segurança, prosperidade e previsibilidade para todo mundo que está envolvido no projeto, os sócios, os executivos, todo mundo em busca de um bom resultado, paz, tranquilidade e segurança. E se você quiser aprender mais sobre isso, se você percebeu que você precisa disso na sua família, entre em contato com a gente, estamos aqui esperando você falar com a gente para a gente ajudar você e a sua família. Muito obrigado!